Central de Ouvintes, Ricardo Boixá. 5h31, Tayane, a gente sempre acompanhando aqui as denúncias dos nossos ouvintes. Ontem destacamos aqui ouvintes reclamando da falta de água em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tivemos um problema com um furto, uma tentativa de furto de uma bomba da Copasa, que acabou causando transtornos em algumas cidades da região metropolitana. O Wagner de Oliveira, ontem nós acionamos ele lá na cidade de Esmeraldas, por lá a população reclamando da falta de água, mas por outros problemas, e a gente volta a falar da falta de água. Nesse calorão também tem falta de água em Curvelo, na Grande BH. Hoje temos o prazer de receber aqui o Wagner de Oliveira ao vivo nos nossos estúdios, presencialmente. Boa tarde pra você, Wagner. Fala, Mardélio, boa tarde pra você, boa tarde, Thay, boa tarde pra você, ouvinte Band News. Pois é, prazer, primeira vez estar aqui participando ao vivo no jornal. A gente sempre participa ao vivo, mas das ruas, né, Mardélio? É isso. E a situação lá em Curvelo é bem parecida com Esmeraldas. Ontem Esmeraldas me chamou a atenção, a gente até comentou aqui, né, Thay? O pessoal reclamando da falta de água de 10 dias. Exatamente, Mardélio, situação preocupante também, só ressaltando de Esmeraldas, quando eu estava saindo, logo depois que eu entrei ao vivo aqui na rádio Band News FM, eu presenciei a chegada de um caminhão-pipa da Copasa. Os moradores ficaram felizes, mas a gente espera que isso seja não paliativo, mas que seja resolvido em Esmeraldas. Eu chego agora com essas informações, situação delicada também no povoado Cachoeira do Choro, que fica na zona rural de Curvelo. Nesse local, Mardélio e Tayane, vivem aproximadamente 1.500 pessoas, 1.500 habitantes, e segundo os moradores, a situação lá é de calamidade. Por quê? Porque eles estão sem água há pelo menos uma semana. Já tem informações da Copasa também. Só detalhar para você, esse povoado do Cachoeira, que fica na zona rural de Curvelo, a região central de Minas, o que acontece? Essas pessoas estão sem água e quando chega pouca quantidade de água, chega com muito barro. A gente vai trazer informações e imagens no jornal Band Minas, que começa às 6:50, vai detalhar, mostrar pro telespectador e pro ouvinte que vai nos acompanhar também. E essa situação lá no povoado do Cachoeira se agravou principalmente depois do rompimento da barragem de Brumadinho. Por quê? Porque a Vale abastecia algumas regiões e, segundo informações desses moradores, a mineradora estaria escolhendo para quem dar a água. Então a situação é muito triste também em Curvelo, nesse povoado Cachoeira do Choro. Então nós vamos conversar com vários moradores, trazendo informações sobre essa situação calamitosa também nessa região de Curvelo. É muita tristeza, as pessoas não têm água nem para tomar banho, viu, Mardélio? Muito triste essa situação que nós vamos relatar hoje no jornal Band Minas. Já conversei com vários moradores ao longo desta quinta-feira e a gente está fazendo essa matéria para mostrar logo mais. E aí, nós entramos em contato com a Vale, mas até agora a TV Band não obteve a resposta da Vale. Mas a Copasa mandou uma nota pra gente agora há pouco. Eu vou trazer essas informações para vocês aqui, pode ser? Pode ser, vamos lá ouvir o lado da Copasa. Então é o seguinte, com relação ao povoado do Cachoeira, deixa eu trazer essa nota da Copasa que chegou para mim, inclusive, agora há pouco eu estou dando uma resumida nela aqui para você. E aí a Copasa disse que vários moradores já procuraram, já fizeram um protocolo, pessoal que mora na região de Curvelo. A Copasa informa que na tarde de segunda-feira, representantes de moradores da localidade de Cachoeira do Choro, município de Curvelo, estiveram na sede da gerência regional da Copasa para protocolar um ofício registrando reclamações e reivindicações que serão respondidas oportunamente pela empresa, ou seja, não deu uma data específica de quando o problema será resolvido. A companhia, a Copasa, esclarece também que presta serviços de abastecimento de água com regularidade nessa localidade. A água fornecida para a população é captada em um poço profundo, devidamente tratada e distribuída aos imóveis conectados, atendendo de forma rigorosa a todos os parâmetros de portabilidade. As equipes, segundo a Copasa, da empresa, atuam para atender solicitações dos clientes nos prazos exigidos. Porém, os moradores me disseram que infelizmente a Copasa não tem dado atenção especial para essas pessoas de povoado do Cachoeira. Só lembrando que já são 127 municípios, cidades de Minas Gerais, que decretaram situação de emergência por conta da seca aqui no estado. Muito triste essa situação, né, Thay e Mardélio? Realmente muito triste. O que chama a atenção é o tempo de resposta da Copasa, que é sempre muito demorado, né? Sempre quando a pessoa procura a imprensa, ela já procurou a empresa e não teve um retorno. E ficar sem água. Ontem você destacou 10 dias em Esmeraldas, agora em Curvelo, pelo menos 7 dias com esse tempo seco, né, Tayane? Como que faz para a pessoa fazer ali a alimentação, se higienizar, lavar roupa e tudo mais? É um transtorno, né? Terrível. A hidratação, né, Mardélio, que é tão importante, principalmente nesse período de umidade baixa, né? A umidade relativa do ar em baixa. Então, realmente, a situação é preocupante por lá. Essa
essa crise hídrica tem preocupado muita gente. Inclusive ontem teve uma audiência pública na Assembleia de Minas Gerais para discutir, para buscar alternativas. Também essa semana já teve na Câmara Municipal de Vereadores aqui em Belo Horizonte. E a situação assim, além da falta de investimentos, né, Mardelli e Tayane, quando tem a chuva, quando tem a água, porque infelizmente a Copasa muitas vezes não investe, e a CEMIG também é a mesma coisa, tanto é que a gente está tendo aí essa CPI da CEMIG. Por quê? Porque deixou de investir quando tem água, quando tem a chuva para captação de água. Infelizmente a CEMIG está acontecendo aí na Assembleia essa CPI para investigar supostas irregularidades, né? A gente acionou a Copasa há poucos dias, destacamos isso nesse jornal, né, Thay, que ela descartou a possibilidade de racionamento em Minas Gerais, pelo menos até o momento. Essa é a postura da Companhia de Abastecimento e Saneamento aqui em Minas Gerais, mas chama atenção isso que o Wagner destacou, e principalmente eles destacando, né, Wagner, só pra gente encerrar aqui, que isso se intensificou depois da tragédia em Brumadinho. Exatamente, principalmente depois da tragédia, porque a informação que a mineradora Vale iria fazer um paliativo para resolver o problema, infelizmente lá no povoado do Cachoeira não está acontecendo isso, e a gente está aguardando essa nota, aguardamos informações da Vale, e aí, segundo os moradores que eu conversei também, principalmente após o rompimento, o turismo da região acabou e a falta d'água é constante, infelizmente. A gente vai seguir acompanhando aqui na nossa central de ouvintes. Os nossos ouvintes podem denunciar a falta de água pelo nosso WhatsApp, né, Thay? Sim, Mardelli, o nosso número, se você ouvinte ainda não salvou, é o 992138343, 992138343. O DDD é o 31. Só complementando uma informação, Mardelli e Tayane, quando vocês estão cansados, vocês correm ou vão a trabalho na casa de alguém, quando vocês chegam no local, o que a gente costuma fazer? Você pode me arrumar um copo d'água? Ontem eu cheguei muito cansado, o local é muito longe, lá na cidade de Esmeraldas, e aí quando eu cheguei na casa da dona Ilse, Mardelli, morrendo de sede, a minha água do carro tinha acabado. Sabe quando você tá na casa de alguém e fica com vergonha de pedir água? Eu senti isso ontem. Porque ela já tinha te chamado lá porque não tinha água, né? Exato, ela até tinha uma reserva, só que eu não ia, eu tava com sede, mas era suportável. Então assim, a gente fica sem saber o que fazer, porque é muito triste. Imagina você com sede não poder pedir água, porque infelizmente a pessoa tá passando por um racionamento e tá economizando também. Então eu voltei, aí no caminho eu parei no posto de gasolina e comprei uma garrafinha d'água, viu, Mardélio? Ah, que situação a gente chegou. A gente vai continuar denunciando aqui na Central de Ouvintes Ricardo Boixá, e você pode participar. Aí na sua região, no seu bairro, está faltando água? Manda pra cá no WhatsApp que a Thay destacou há pouco. Pra encerrar a sua participação, Wagner, você acompanhou também nessa tarde uma coletiva de imprensa da Polícia Civil. Qual o destaque do dia? Exatamente, a Polícia Civil de Minas Gerais deu uma coletiva agora há pouco, falando sobre a prisão de 3 homens, 24, 38 e 51 anos. Esses homens foram presos em Goiás, mas principalmente agiam aqui em Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais e de Goiás, foi um trabalho em parceria também com a Polícia Federal e da Polícia dos 2 estados. Esses homens, Mardello, essa quadrilha especializada, homens altamente inteligentes, eles eram especialistas dessa organização criminosa e foram presos em Goiás, estavam hospedados em um motel. Os 3 no motel, mas porém quartos separados, justamente para dificultar as investigações. Segundo informações da polícia, essa quadrilha era especializada em roubar lojas de departamentos e atuou em várias cidades de Minas Gerais, Curvelo, Betim, Governador Valadares, Teófilo Otoni, e aí estavam atuando no estado vizinho de Goiás. E aí eu conversei agora à tarde com o doutor Alexandre Viana Correia. O que eles faziam? Eles chegavam na cidade, nessas grandes lojas, redes que nós temos aí, várias marcas famosas, eles chegavam nas cidades e começavam a estudar a loja, entravam na loja para fingir que queria fazer compras e tal, estudavam onde ficava o alarme, onde ficava o dinheiro, onde ficava os celulares, e aí durante a madrugada, em alguns casos, em um dos casos, por exemplo, em Curvelo, onde eles roubaram aproximadamente R$80 mil, eles alugaram uma loja ao lado de uma loja famosa. E aí, durante a madrugada, sem o alarme disparar, a polícia quer saber isso, por que eles agiam e os alarmes não disparavam. E aí, nessa loja de Curvelo, só para ter o exemplo, eles roubaram aproximadamente R$90 mil, mais celulares, iPhone, Samsung, de várias marcas famosas. Isso em Minas Gerais, e estavam já migrando para o estado de Goiás, já tinham agido lá também em 3 cidades. Muito obrigado pelas informações. Tem chamado a atenção, a gente tem destacado muito aqui no jornal, Wagner, você que acompanha o noticiário policial bem de perto, várias quadrilhas
voltando a atuar com ramificações em outros estados, né? Em vários esquemas, quadrilhas com braços em Belo Horizonte, cidades do interior, também em outros estados, que são as quadrilhas que a polícia chama de quadrilhas especializadas naquelas modalidades, né? Exatamente, são pessoas, Mardelio Itai, altamente inteligentes, mas que usam essa inteligência para o mal. Esses 3 aqui, por exemplo, que foram presos, olha só a inteligência, eles estudavam onde ficavam os alarmes, e são 3 pessoas, são de Minas Gerais, de Goiás? Não. 1 do Rio Grande do Sul e 2 de Santa Catarina. Infelizmente, os bandidos estão se especializando cada vez mais para aplicar golpes em Minas Gerais e em outros estados. E aí a gente tem que ficar em alerta, porque, lamentavelmente, aquela famosa frase, né? O golpe tá aí, a gente precisa ficar em estado de alerta sempre, principalmente essas grandes lojas e a pessoa física também, né, Mardelio Itai? Chama a atenção lembra aquela quadrilha que assaltou o Banco Central, né, sem disparar alarmes, que são os criminosos que vão monitorando ali, fiscalizando os horários para cometer os seus crimes, né? Estudam tudo. Impressionante. A inteligência utilizada para o mal. Obrigado pelas informações, Wagner, por esse panorama, é um prazer te ter aqui presencialmente, a gente se fala amanhã quando você já estiver nas ruas. Um abraço. Obrigado, Mardelio, um abraço, Thay. Tchau, abraço. gente. Seu caminho.